Boa noite a todos e a todas. Bem-vindo ao debate, como estou no dia a dia, sobre de horas, 19 minutos, na cidade de Timor-Leste. No entanto, no Rio do Norte, no Brasil, estamos aqui em mais uma live, a nossa live de número 75, hoje dia 12 de outubro de 2020, feriado nacional, um feriado religioso, onde também se comemora o Dia da Criança. Desejar que o feliz Dia da Criança a toda a criança do mundo, do Brasil, do Rio Grande do Norte, em questão da minha querida Motorão, e em questão da minha criança com deficiência física, porque são crianças especiais, com limitações, sofredoras, que enfrenta muita dificuldade, mas que acerta coisas no outro. Então, feliz dia a toda a criança. Segunda-feira, depois do final de semana, que marcou o acorde do recorde de Michael Schumacher com Lewis Hamilton. Agora o 2 de 91 vitória da Fórmula 1. Depois do final de semana, que marcou. Com certeza não ia me tomar na carreira com 100 vitórias, no mínimo mais. E vai conseguir também evitar, encarar e passar o número de títulos de Michael Schumacher. Final de semana do Marcou mais uma vitória do Mecão sobre o Vasco da Gama, que também pode ser chamado de Visita da Gama, quer dizer ponte não, porque nem Bismael é. Nossa terceira vitória seguinte, não jogou muito bem, mas ganhamos. Se a gente ganhar mando com ai, jogou atrasado da 31ª rodada. A gente vai ficar lá em número de pontos com o Atlético Mineiro. Então, e é isso. O campeonato está aberto. Tem muita coisa que vai acontecer ainda nesse campeonato. E na Série B, surpreendentemente, a luta do Cruzeiro está sendo contra a Série D e não para a Série A. O Cruzeiro está tendo um desenvolvimento demitindo em banco. E na Série D, no jogo do médico. Boa noite, meu querido Teora. Tudo de bom, tem? Até. Um beijo no Lucas, até. Feliz dia da criança para ele, muito bom ter você aqui, meu querido.
E nós ele tem no composto médico um vodka, acabou batendo com uma beijo de Natal. Isso é do zero. O cubo do vodka está muito empolado, muito empolado. Um vodka tem R$12 de passar. Pena que infelizmente o vodka não pode jogar e Mossoró. Não jogou ontem, não vai jogar quarta-feira. E ninguém sabe até quando vai durar essa situação. Só vai aqui novo parar de novo. Mas hoje, meu querido, minha querida, na nossa live de número 65, eu queria fazer uma reflexão. Então, há 29 dias de terminar, não, 29 não, estamos há 19 dias de terminar o mês de outubro. Então, há 19 com 30, 49, há 80 dias de terminar o mês. E o mês de um ano de 2020, um ano de 2020 que é o segundo ano, metade, a metade está sendo feita uma bezerra. Além de 2018, e até agora, até hoje, a gente não sabe se o bem, e se o senhor bem até, porque um homem que é mais inteligente do que eu, é mais capacitado do que eu, então se o senhor me diga que não sei, para que o governo faz uma ação? Vamos entrar na segunda metade do governo ontem. E o salário não tem dinheiro. Vamos entrar na segunda metade do governo ontem. E o encontro do nosso vai ter gasto 1 bilhão ontem. 1 bilhão de déficit. Entramos numa pandemia. Mas graças a Deus ontem. E estamos vencendo. E tudo está aberto, mesmo a escola. E não há a escola bombica. E não há hotel. Meu querido hotel. Se não tiver entendendo, por favor, diga. Não há hotel. Um planejamento para a bolsa. Parece que a educação pública estadual ainda à deriva. Parece que os alunos vão perder um ano e ficar por isso mesmo. Não importa se tem dinheiro, não importa se os alunos precisam terminar o instituto, não importa nada. Porque o governo não tem planejamento. E aí? Eu estou com familiar na UTI do Jardim de Maia. Inclusive a cabeça todos que estão orando pela minha tia. Ela está bem melhor, só vai teatro. E ela precisou de uma dipirona. Não o dia. Ela precisou de um termômetro. Não tinha. Quanto custa uma dipirona? Pode botar aqui no coco. Vamos ver. Vamos botar aqui no coco, vamos ver o custo de uma dipirona. Um termômetro é R$50. Vamos
vertigo total di pilota. Sì. Não diamo di pilota. Guarda, di pilota não tinha, não dá desmaia. Não dá desmaia até o segundo mal, que é maior ponto jogo do interior do encontro norte. Uma de pilona até que eu estou encontrando aqui o Zelênico, que tem em 78. Eu estou encontrando aqui de pilona até de 9,99. Que desenvolvimento de custo é de 9, 10, 20 reais, não tem no segundo maior do jogo do interior do estado do Rio Grande do Norte. Essa multa do governo que está com obra paralisada, não precisa mulher aqui em Mossoró, essa valetice. Até quanto? Qual é o caminho que o Rio Grande do Norte está? Qual é o caminho que o estado seguirá? Para onde estamos caminhando? Cadê o planejamento? Cadê a organização financeira? Como é que pode botar uma de pilona no maior ponto do interior do estado? É inadmissível, é inaceitável, é injustificável, é injustificável que a governadora e que o secretário de saúde se pronunciem, porque isso é muito grave, isso não é uma coisa pontual, isso é uma coisa que acontece constantemente nesse estado. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Mudando de assunto, o vereador Emílio Ferreira é mais um vereador ADC da campanha de eleição. É mais um vereador decidido da campanha de eleição por motivo de saúde. São muitos vereadores que decidiram da eleição e outros que estão enfrentando problema com a justiça federal. Então, a campanha começou, está aquecendo, é uma campanha diferente por causa da pandemia, mas vamos ter consciência, vamos olhar para bem em quem votar, é um momento muito importante para a nossa democracia. Nossa democracia que ela está sendo muito deitada, mas ela é forte. Ditadura nunca mais. Bom, por hoje é só, mas tem uma vídeo muito especial. Quarta-feira, às 8 da noite, eu vou estar numa conversa franca com Elisa de Cabeleta e Débora Desse. Boa noite, Aniele Ave. Aniele, Elisética e Débora.
São presidente e vice-presidente da associação com muito motorão. Mãe de criança comigo de farinha. Então, passando 5 anos, tá aqui junto. E vamos conversar com essa mãe para saber o dia a dia, o desafio. Então, você é meu convidado. Quarta-feira, às 20 horas. Boa noite a todos. Que tenham pessoas e até a próxima.